Eu queria falar família, sobre família, e vou falar alguns versículos bíblicos sobre a família. Eu queria ler Marcos 18, 19 e em diante, e talvez o 20 também. E Jesus voltou para o barco, e o homem que tinha ficado endemoniado, e aquele homem pedia para deixar com ele. Mas Jesus não permitiu que ele fosse com Jesus, mas para que ele voltasse para seus familiares e contasse para sua família como Jesus foi misericordioso para com ele. Então o homem partiu e foi até com sua família e com aquela religião e contar a grande coisa que ele tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados com as coisas que Jesus tinha feito por ele. Mas Jesus não aceitou. Mas esse endemoniado de Gadareno, que ele vivia em sepulcros e acorrentado, e quebravam tudo, e nada podia segurar e deter aquele homem. Assim que viu Jesus, ele correu até Jesus: Senhor, por que vem me atormentar antes do tempo? E Jesus falou para aquele demônio sair dele, e aquele demônio saiu dele. Ele foi liberto, e ele falou: Senhor, posso te seguir? Eu quero ir contigo. Leve-me contigo. E Jesus não permitiu isso. E perguntou, e falou para ele: vai, fala para tua família o quão misericordioso o Senhor foi com você. Quantas maravilhas tem feito por você na sua vida. Então, nós vemos aqui a importância que Jesus Cristo deu à família, porque a primeira pessoa que ia se alegrar com a libertação dele seria a família dele. Isso é mais que justo, é a família participar de algo que está acontecendo com você, daquela liberdade que ele teve. Qual alegria ele ia trazer para aquela família? Muitas vezes a gente acha que aquelas pessoas da igreja ou as pessoas do mundo estão torcendo por você, está feliz quando você adquire algum bem, adquire alguma coisa. Mas aqui não. Aqui Jesus mandou ele ir. E conte para a sua família o quanto o Senhor tem feito por você e tem sido misericordioso com você. Porque a pessoa que mais vai alegrar com a sua vitória e com a sua conquista, aquilo que você está conquistando, é sua família. Não é amigo, não é mais ninguém. É sua família que vai se alegrar com você. É por isso que Jesus Cristo falou: vá e conte a sua família. Porque ele sabia que ia ser de grande alegria para a sua família, pelaquela conquista de liberdade que ele teve. Porque hoje, muitas igrejas confundem os irmãos da igreja com os irmãos carnais, o irmão da carne, mas você não pode fazer parte da família de Deus abandonando a sua família da carne, né? Abandonando os seus irmãos, seus pais, seus tios, primos. Isso não é bom para você, isso não é agradável perante Deus, porque a bênção de Deus está estabelecida sobre a família. E eu queria ler o Salmo 133 também, que de 1 para frente, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como um óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da sua roupa, do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que desce sobre o monte de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor derrama a bênção e dá a vida eterna. Você está compreendendo que quão bom e agradável que os irmãos vivam, que os irmãos, aqui não está falando de irmãos de fé, aqui não está falando de irmãos de igreja,
Aqui não está falando da família de Deus. Aqui está falando do irmão carnal. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque até aqui, nesse momento, aqui estava considerado o Velho Testamento. Aqui a igreja não tinha nascido ainda. Aqui era a igreja do deserto, não era a igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança. A igreja da Nova Aliança não tinha nascido ainda. Então, muitas vezes a igreja confunde essa passagem, ela coloca essa passagem como irmão de igreja. Não, aqui não está falando nesse momento aqui. A igreja aqui não tinha sido estabelecida como igreja ainda. Não tinha sido fundada ainda a igreja de Cristo. Nesse momento, Salmo 33, Salmo de Davi, esse salmo ainda era do Velho Testamento. Muitas vezes a gente fala que o PT quer destruir a família, que o comunismo quer destruir a família, mas com o tempo, com a experiência de vida, com as leituras bíblicas, eu percebi que muitas vezes a igreja evangélica está destruindo a família. Eu tenho exemplo na minha própria família. Ninguém tira de mim e do meu pensamento. Ninguém consegue mudar o meu pensamento sobre isso. Que minha família, antes de conhecer o Evangelho, era muito mais unida. Os irmãos eram mais unidos. Todo ano, todo final de ano, todos os aniversários estavam juntos, conversando, um ajudando o outro. Depois que conheceram a igreja evangélica, não frequentava mais a casa da minha mãe. E já não ia frequentemente na casa da minha mãe. Já não frequentava mais a família igual deveria ser. Quando começou a fazer parte da comunidade evangélica, eles preferem fazer parte da comunidade evangélica do que a própria família. E eu conheço pastores que têm igrejas gigantescas de 5.000 membros. E conversando com a família deles, os irmãos deles, e eles diziam, eles tratam muito bem a todo mundo da igreja, mas na minha casa mesmo eles nem vêm, eles não conversam com a gente, são orgulhosos, e falam um monte de coisa sobre eles, e eu não consigo compreender como pastor de igreja que prega sobre união, prega o amor, e nem frequenta a sua família. A família deles está completamente destruída, não luta pela família, não honra pai, não honra mãe, não honra o irmão, não honra ninguém. Uma das promessas da Bíblia é honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, honre teu pai e tua mãe. No Antigo Testamento, era um filho que desobedecia pai e mãe, era digno de morte, era apedrejado. Os próprios pais levavam até o sumo sacerdote e falavam para o sacerdote, esse meu filho é desobediente, é beberrão. E eles eram apedrejados de imediato. E é isso que a gente vê hoje. E hoje eu vejo também na parte da família da minha mulher, quando eles não eram crentes, quando não conhecia Cristo, mas não vivia em comunidade. E depois, a partir do momento que começou a frequentar igrejas evangélicas, não dá mais valor para a família, dá mais valor para a turma da igreja do que aonde que encontra respaldo bíblico para isso. Porque um dia vão se arrepender de tudo isso que estão fazendo. Porque um dia a família não vai estar mais perto deles. Porque eles acabam abandonando a família e a família vai acabando a afinidade que tem com eles. Eles vão ficando longe da família. Olha, presta atenção no que a Bíblia fala. Isaías 65 fala, 65, 17. Preste atenção, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não existirão mais, ninguém mais lembrará delas. Então aquilo que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, sobre a terra, um dia vai acabar, um dia vai cair no esquecimento, um dia você não vai conseguir viver mais, um dia você não vai lembrar mais.
Mas um dia você vai querer voltar a ter mais aquela união com a família. E você não vai poder ter mais, porque muitas vezes nós não vai estar mais aqui. O seu irmão não vai estar mais aí. O seu pai não vai estar mais ali. A sua mãe não vai estar mais ali, porque haverá novos céus e nova terra. Então as coisas ficarão no passado. Então vamos viver o presente. Vamos dar valor para nossa família hoje. Dê valor para sua família, para os seus parentes hoje. Porque um dia você vai querer viver isso e não vai poder viver mais. E cada dia as pessoas se afastam mais. Eles falam assim, muitas vezes as pessoas falam assim, o comunismo quer acabar com a igreja, as pessoas querem acabar, o LGBT quer acabar com a família, quer acabar com a igreja, quer acabar com a família. Mas não, nós estamos destruindo a família. As igrejas evangélicas estão destruindo a família. É triste falar isso, mas é uma verdade nua e crua. Aí falam assim, o comunismo, o Lula quer terminar, acabar com a família, com a igreja. Mas não, vocês evangélicos que não têm compreensão da Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus, estão destruindo a família. Você pode, olha para a sua família que você vai entender o que eu estou falando. Olha para a sua família. Quando que você foi visitar seu pai, sua mãe, seus irmãos? Quando você foi na casa dele e perguntou para ele se ele está bem? Como está a sua vida com a sua família? A família é uma instituição abençoada por Deus. Isso ninguém pode negar. Em Efésios, fala também que, filho, obedece aos seus pais, porque essa é uma atitude correta que você deve ter. Uma posição que você tem que ter perante seus pais. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Honrar teu pai e tua mãe. Para que tudo te corra bem e para que você se dê bem sobre a terra, prolongue seus dias, prolongue sua vida sobre a terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honra, obedece os seus pais. Ouve o conselho dos seus pais, ouve o conselho da sua mãe, ouve os seus irmãos, viva a sua família. Não perca essa oportunidade de viver com a sua família. Filhos, obedeça aos seus pais. Essa atitude é correta. Você deve ter essa posição. Quando Deus te colocou você numa família, é porque eles exercem autoridade sobre você, os seus pais exercem autoridade sobre você. E você tem que estar debaixo de uma proteção da família. A família te protege, mas muitas vezes a gente acha que a gente deve viver só para a igreja, para o pessoal da igreja. Mas 1 Timóteo fala, 1 Timóteo 5:8 fala, mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam, especialmente, presta atenção, a sua própria família, negou a fé. É pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio. Você está compreendendo o que a Bíblia fala sobre a família? Especialmente, guarda bem isso, especialmente, o seu da própria família negou a fé. Aqui não está nos igualando com o mundo, com o ímpio, com o incrédulo. Está colocando você na situação pior. Se é que tem uma situação pior do que o ímpio, aquele que não crê, é você que não ajuda seu parente, que não ajuda sua família, que não está nem aí com sua família, e fala assim, porque ele é assim, é porque eu não perdoo ele, é porque ele é assim, eu não vou na casa dele. Você é pior. Você é pior do que o ímpio. Você é um incrédulo. Como? Eu já vi falar sobre isso daí, assim, que a terra fértil é a igreja, que você tem que levar o seu dinheiro para a igreja, porque a terra fértil é a igreja, sua família não é a terra fértil, que a família é a canequinha do diabo, que está tomando os bens de você. Não. É porque ele está te roubando através da canequinha do diabo para te roubar no seu dinheiro. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia é bem diferente disso. A Bíblia fala assim, aquele que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, principalmente a sua família,
você negou a fé. Você está negando a fé. Então você está brincando de cristianismo. Você não tem nada com Deus. Você não tem nada a ver com Deus. Você muitas vezes leva dinheiro, dízimo para a igreja, dá dinheiro para a igreja, dinheiro para os irmãos, faz tudo para os irmãos, mas sua família está passando necessidade. Como? Como que você pode amar Deus? Como? Como você pode amar a Deus ao qual não viu? Se você não ama o seu irmão ao qual viu, não há possibilidade. Você está vivendo o evangelho de mentira, você é mentiroso. Como você pode amar a Deus a que não vê, se você não ama o seu irmão, aquele que nasceu, aquele que você conviveu 20, 30 anos junto com ele, aquele que você sabe das boas notícias, más notícias, aquilo que aconteceu com ele, aquilo que está acontecendo com ele, você não consegue amar, você não consegue perdoar alguma coisa que esse irmão fez com você? Como você pode perdoar uma pessoa, um estranho? Como você pode perdoar o seu inimigo? Você está vivendo um evangelho de mentira? Você está vivendo... Se você não consegue colocar um perdão, um pequeno perdão sobre um irmão seu que te ofendeu com palavras, é porque meu irmão não telefonou para mim, é porque meu irmão não foi na minha casa. Eu vejo pessoas falar, é porque ele não liga para mim e por isso que eu não fui na casa dele. Eu não estou à necessidade de você ligar para um irmão dizendo que você vai na casa dele. Vai lá na casa dele, compra um frango, vive a sua família, porque um dia ele não vai estar mais perto de você. Um dia você não vai ter mais oportunidade de fazer uma refeição. Assim eu dizia para minha família no Brasil, né? Que vocês estão perdendo a oportunidade de viver a família, né, da minha esposa. Vocês estão perdendo a oportunidade de viver porque eles são a bênção de Deus. E quanto mais o tempo passa, vocês estão ficando mais longe deles. Você está perdendo a oportunidade de viver com pessoas sinceras que te amam. Porque a família, ela te ama, com mais problema que tenha na família. Eu não vou dizer que na família não tem problema, tem muito problema na família. Mas só que a família te ama. O dia que você tiver algum problema, sabe quem vai te ajudar? Sabe quem vai estar do seu lado chorando por você? É a sua família. Não é aquele amigo seu, não é aquele irmão de igreja que vai estar do seu lado. Eu já vi muitas pessoas ser decepcionadas. Toma cuidado com pessoas de igreja. Muitos e muitos. Muitos pastores que chegou para mim e falou assim, que eu vi esses dias um pastor falando, e ele disse para mim assim: eu nunca mais voltarei numa igreja evangélica. Isso foi um pastor que disse para mim, porque eu ajudei ela o tempo todo. E o dia que eu precisei de ajuda, ela não me ajudou. Tome cuidado. Não troque a sua família por pessoas estranhas. Não troque a sua família por isso. Porque a sua família chorará por você. A pessoa que mais vai alegrar com você, igual o gadareno, é a sua família. A sua família vai. Eu, quando um irmão, uma irmã minha tem alguma conquista no Brasil, eu deito na minha cama e me alegro e falo assim: ó Deus, obrigado por minha irmã ter conseguido isso. Esses dias eu vi a minha irmã, ela fazendo um cruzeiro, e eu comecei a chorar na minha casa. Eu peguei e falei: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque a minha irmã, ela pôde fazer um cruzeiro. Isso é de muita alegria. Eu fico triste quando eu vou na casa de uma pessoa, da minha família, e vejo que ali ela está passando necessidade. E eu fico triste, meu coração fica triste. Mas se eu vou na casa da minha irmã, se eu vou na casa da Zilda, vejo aquela casa dela bonita, vejo ela tudo em paz. Eu volto para minha casa feliz. Muitas vezes eu ia na casa dela em Santa Bárbara e via com a minha motinha. Eu vinha chorando em cima da moto e com aquela alegria falava: que casa linda que ela tem. Ó Deus, obrigado, obrigado. Porque a casa da minha irmã é bonita, porque a casa dela tá bem, ela tá bem. Ela mostrava as compras dela, ela abria aquele armário cheio de coisas, com 10 latas de sardinha, com 10 latas de salsicha, aquele monte de coisa. Eu falava assim: meu Deus, obrigado. Eu não saía com inveja. Muitas vezes as pessoas pegam e falam assim: não conta para sua família,
Não conta. Só depois que acontecer, você conta, porque muitas pessoas é ensinado que se a família fica sabendo de alguma coisa, não vai dar certo. Que eles vão colocar opinião para você. Que eles vão colocar, sabe, empecilho para você fazer isso. Mas não. A família, ela tá para te ajudar. Se ele está dando um conselho para você, é para o seu bem. A família não quer o seu mal. Ninguém quer o seu mal. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até agora. Muito obrigado mesmo.